Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito, exclusivo e completo do meu, do seu, do nosso Side Talk. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, porque de hoje em diante você não perde mais nenhuma novidade. Produção, é hora do que? Hora de convidar, hora de conversa, então vamos sem enrolação. Jones, telão do Felipão, roda a vinheta. O convidado de hoje é formado no Núcleo de Pesquisas Psicanalíticas, é pós-graduado em Neurociências, é mestrando em Psicanálise na Universidade da Argentina. Não sei se esse portunhol tá muito bom aqui não, mas para não passar mais vergonha, recebam com aplauso o Dr. Gregor Osipoff. Obrigado. Bom, muito bom. Isso é que é produção, né? É, isso aí. Doutor, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter topado o convite. Queria que o senhor começasse contando como a gente conta histórias, e toda história tem um começo. Como é que começou a sua história? Eu estudo psicanálise há alguns anos, eu me formei. Como você falou, eu fiz pós-graduação em neurociência, fiz pós em psicanálise, tenho uma formação também, uma base em psicologia e estou fazendo mestrado na Argentina, na Universidade de Kennedy. É uma história longa porque a gente vem se aperfeiçoando, a gente estuda para poder entender um pouco melhor o nosso trabalho. Não é fácil entender a mente humana, né? Ela tem essas nuances, mas o estudo continuado faz com que a gente tenha uma percepção melhor do nosso trabalho. E como você vê hoje essa relação entre a psicanálise e a neurociência, né? Em que aspectos a gente poderia dizer que essas duas disciplinas se complementam no que tange o entendimento da mente humana? Para mim, a neurociência fez muito sentido, porque muitos pacientes já vêm muito medicados para o nosso consultório. Então, entender o circuito, a questão medicamentosa, a interação medicamentosa, por onde os médicos indicaram o tratamento, ajuda muito a entender mais ou menos a base do que o paciente tem. Não que isso vai interferir no meu atendimento, mas faz com que eu entenda um pouco melhor pela perspectiva médica como ele está. E a neurociência também é muito legal porque faz com que você entenda a questão dos cérebros, dos transmissores, a constituição das sinapses, por um olhar não médico, mas sim da estrutura do corpo, não pelo lado só da biologia, o lado da medicina em si, mas pela estrutura física, como o emaranhado, como as coisas estão interligadas e como as emoções estão interligadas com os neurotransmissores com as formas que a gente somatiza. Então, todo esse processo, a neurociência faz com que amplie muito mais a nossa visão sobre a estrutura humana. E a psicanálise, na verdade, ela não usa nada da neurociência, mas me auxilia muito no entendimento da estrutura humana. Porque assim, é complicado você lidar com pessoas, você lidar com sentimentos, você lidar com os mistérios da mente humana, né? Quando chega no teu consultório, assim, a gente que não tem experiência não faz ideia, mas como conduzir ali esse tratamento, como começar de fato, porque cada pessoa é uma pessoa, como o senhor disse, o pessoal chega muito medicado, às vezes pode ser uma medicação errada. Como é que se, digamos assim, conserta aquilo ali que chegou para você? Vamos por partes. Primeiro, o paciente chega, nós fazemos uma triagem, que é uma conversa, como estamos fazendo aqui, para entender mais a questão do paciente e qual é a queixa que ele tem. Então, a partir dali, a gente tem um entendimento e entende se podemos ou não atendê-lo. Porque muitas vezes não é um caso a gente pode indicar para um outro profissional que tem uma especialização melhor naquilo. E a partir disso, se continuamos, marcamos os próximos atendimentos e entendemos. Uma coisa, nós não ajudamos e não consertamos. Nós auxiliamos de forma... não existe terapia sem o analisando e nem sem o analista. Então, é uma parceria, um trabalho conjunto de técnica com a necessidade do paciente. Então, assim, tem pacientes que querem conversar, tem pacientes que querem entrar com as suas questões humanas, as suas situações, querem mergulhar nas suas dores, nas suas angústias, nas suas ansiedades, que refletem no seu dia a dia. Então, assim, não tem uma receita pronta de bolo e não tem um atendimento. Não existe duas terapias iguais, não existe dois pacientes iguais, quando existem 2 dias iguais de terapia. Então,
Nosso trabalho, cada dia é um dia e cada atendimento é um atendimento. Então, dentro de uma questão mais teórica, todo fim de um atendimento é fim de uma análise, porque o paciente pode ou não voltar, ele tem essa liberdade, porque sempre a questão é do paciente, nunca do analista, né? O analista conserta os problemas dele, ou olha suas questões com o seu analista, né? Porque isso é um grande negócio também interessante, que o analista tem seu analista. Eu faço supervisão com outro profissional com mais experiência ou com outra visão que agrega a minha formação. É porque você não é justamente isso, não tem receita. Você não, com tantas sessões você vai ficar bom, com isso aqui que você fizer vai dar certo, porque cada pessoa tem um comportamento, tem um modo de agir, né? Sim, mas é porque às vezes a pessoa vem para o consultório, vamos usar um exemplo básico, assim, brigou com seu companheiro, sua companheira, e não está conseguindo lidar com aquela questão. Só que passa a dor, né? E aí emerge outras questões, que não são aquela inicial. Então ele consertou e falou assim, não, ele já está bem, não consertou. Ele não tem mais nada para falar sobre isso. Foi quando ele falou assim, porque eu tenho uma questão com minha mãe, uma hipótese. E a partir dali desenrola, ou com o cachorro, ou com o trabalho. Porque as nossas questões, de certa forma, elas não começam quando começa o que diz sentido do problema. Muitas vezes elas vêm da nossa infância, elas vão se acumulando ao longo da nossa vida. Não é aquela coisa que vem do nada, né? Ah, não tem. Às vezes acontece do nada, não sei, uma demissão. Aí é do nada. Mas as questões emocionais, elas são construídas ao longo de uma vida. No começo. Então, às vezes, o que acontece com o paciente? Ele não consegue associar uma coisa a outra. E nosso trabalho é ajudar a alinhavar, fazer com que ele consiga perceber o real e a realidade da sua própria vida, onde ele consiga ter autonomia para seguir. Porque muitas vezes, tem até um seriado agora interessante que fala que os outros, né? É como sempre os problemas são os outros, nunca somos nós, né? Sim. Então é onde ele também começa a se implicar, entender que, de certa forma, alguma coisa ele também tem participação. Você diria que muitos desses casos, desses problemas, é de fato a falta de entendimento? Porque às vezes as pessoas, como o senhor disse aqui, não relacionam que são coisas passadas, coisas que aconteceram durante a vida, acham que é coisa do nada e não é. Você acha que é falta de justamente entender o processo, por que isso aconteceu, para conseguir, de certa forma, se libertar? Eu vou te responder com uma questão, meio que uma parábola. 2 irmãos, criados pela mesma mãe, mesmo pai, amamentados da mesma mãe, comeram a mesma comida, cresceram juntos e são diferentes. Então, o que um entendeu e o outro não entendeu? O que um sentiu e o outro não sentiu? E por que os dois passaram os mesmos eventos, às vezes brigas dos pais, um lembra e o outro não está nem aí? Então, isso mostra que, como não é tão simples de você classificar, porque às vezes a gente poderia falar assim, são só as nossas experiências, são só as nossas vivências do dia a dia, e você não está sabendo lidar com isso, não sabe lidar. Mas se você cresce tudo igual, porque, então, isso, e Freud deixa bem claro, a individualidade como nós somos únicos, seres únicos em tudo que a gente vive. Porque a gente se fixa em alguma coisa, outros não se fixam. Outros dão mais importância para uma outra coisa. Então, assim, mas não é o entender em si. É o que que você sente, o que você marca, onde está aquele ponto que você não consegue digerir, que você passa anos e anos e anos. Vou contar uma história. Uma vez uma pessoa que não era minha paciente, era a mãe de uma pessoa que eu conhecia, ela falou, não tem nenhum problema sentimental, emocional. Minha vida está totalmente resolvida. Eu falei, que legal. Mais uma vez eu contei. Eu tinha 70 anos. Mas uma vez, quando eu tinha 7 anos de idade, eu estava no colo do meu pai me tirou do colo. E eu não gostei. Aí eu pensei, a pessoa demorou 63 anos para pensar nisso e está tudo resolvido, né? Tá tudo bem, tá perfeito. Tá perfeito, não tem nenhum problema. Agora, é uma questão simples. Ela sentou no colo, brincou, coisa, mas às vezes isso pode gerar outras questões de afetividade, outras relações das próprias, até que pode marcar as próprias relações como adulto. Mas com uma coisa pequena pode gerar uma coisa grande. Mas porque não tem coisa grande nem pequena. Tudo é grande e pequeno para quem sente. Entendeu? Não dá para você fazer uma definição. Então, às vezes, para mim, isso aqui pode ser uma dor. E para outros pode não ser. Nesse livro aqui tem uma coisa engraçada, interessante, que tem um psicótico
E o cara tocou nele. Tocou. Como eu fiz aqui com a unha. E o cara falou, você me bateu. O cara ficou revoltado, porque para ele aquilo foi uma violência. Foi uma agressão, sem E tamanho. o cara simplesmente tocou. Uma discussão pequena. Então você vê como que é muito difícil definir. Às vezes a gente tenta definir tudo. Às vezes os pais chegam para a gente e falam assim, o que meu filho tem? Como resolver isso? O que eu preciso fazer? Não sei. Porque se for para dar conselho, como é que é? Tem um ditado antigo que fala, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. A gente vendia, né? A gente não vende conselho. A gente auxilia para que a pessoa consiga sair daquela posição. E se ela não quiser sair, tá tudo bem, porque ela não vai sair. Porque é muito mais sobre ela do que o outro, do que o externo. A própria Camila Smith, que é uma apresentadora hoje lá da Rede Vanguarda, fala muito isso. É muito mais sobre você do que o outro. Sim, é sempre sobre nós, até para que a gente possa entender as nossas questões. Porque as coisas não terminam quando, às vezes, acaba o evento. Às vezes elas continuam dentro da gente. A gente lembra de coisas. Por inconsciente não tem tempo. As coisas boas, quando você encontra um amigo e vê uma pessoa e dá um abraço, que você não vê há 20 anos, parece que foi ontem. Volta para a quinta série. E por que as coisas ruins não voltam? Voltam também. Então, assim, é esse trabalho que a gente tem que fazer. É claro que tem um estigma no Brasil, que o Brasil foi um grande espaço manicomial, então as pessoas que procuravam tratamento psicológico, psiquiatra e outras pessoas eram loucos ou tinham problemas graves. E as pessoas trazem um pouco disso. E agora, com a pandemia, fez com que as pessoas tivessem um outro olhar e vissem diferente a vida. Que você pode ter um atendimento e você não precisa ser necessariamente louco, né? Então, assim, porque quando a pessoa fala que ela é normal, que a gente tem que se preocupar. É isso. Não, eu sou uma pessoa normal. Sou normal, tá tudo bem, eu sou perfeito, não tem problema nenhum. Minha vida tá muito bem, graças a Deus. Tá bom. Aí você toma um pouquinho de cuidado. Não pode perguntar nada. Você fala, mantém a distância segura. Não, você faz a segunda pergunta, é perigoso, porque a pessoa começa a chorar e acabou, né? Aí não tem mais conversa. Não é fácil. Lidar com a mente não é fácil, né? E falando justamente disso, né, dessas mudanças no campo da saúde mental, dessas abordagens terapêuticas cada vez mais modernas, principalmente nesse período pós-pandêmico que tudo se intensificou, tanto as coisas boas quanto as ruins. Como é que o senhor enxerga essa relevância, os pontos fortes que isso traz para o cenário atual? O que, com a sua expertise, foi uma mudança positiva, mas alguma outra coisa que não deveria continuar de outro jeito? Eu acho que a pandemia ela evidenciou muitas coisas importantes e boas. Vamos falar da minha questão do nosso trabalho. Foi muito positivo. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com todas as terapias. Eu acredito, particularmente, profissionalmente também, que tudo vem a somar. Não tem uma coisa só, acho que tudo é transversal. As pessoas têm as crenças delas, têm as formas de levar a vida dela, melhorar. E se melhorar é procurar um profissional. Mas tem um pessoal aí que às vezes dá uma abusada, com misturas terapêuticas que muitas vezes podem fazer não melhorar a vida do paciente. Então, acho que a internet ajudou a dar uma pulverizada na pandemia e as pessoas poderem ser atendidas online, isso é muito positivo, ajuda bastante, mas às vezes elas não têm um tempo nem a percepção de entender qual que é a capacitação que essa pessoa tem. Então, o que fica sempre importante dar uma colocada que tem que ver onde essa pessoa se formou, se ela tem uma boa formação, se ela tem uma boa experiência. Porque, como eu falei, eu passo por terapia e tenho um supervisor. Por quê? Porque a nossa visão, nosso trabalho, não é só única. A gente precisa, às vezes, um outro profissional ajuda a enxergar melhor e a dar um encaminhamento. Agora, tem muita gente que faz um curso online, se torna terapeuta, faz coisas, às vezes, absurdas. Então, não faz terapia pessoal, porque nós temos que estar melhor que o paciente. Se não estiver melhor que o paciente, não tem sentido. Não faz sentido algum você querer ajudar, né? Muitas vezes aí você vai querer curar o seu paciente baseado na sua dor. Aí, por isso que eu falei que cura e ajuda, porque você começa a se projetar no paciente e, a partir disso, você vai ver a brother do cara e vai começar a aconselhar. Vai degringolar tudo e... Então, e aí é um perigo. Agora, eu sou contra exatamente uma regulamentação.
Eu acho que temos que seguir regras. O próprio mercado, a própria natureza vai se encarregando. Mas temos que ficar atentos, né? Sempre atentos que isso não pode ser bagunçado, porque não sei se a gente pode piorar as pessoas, mas a gente pode, muitas vezes, evidenciar problemas que tem um manejo para que isso aconteça. Tem um cara, um americano, que fez um vídeo que fala The Wisdom of Trauma, que é quando você descobre seu trauma, você melhora a sua vida. Aí uma paciente trouxe para mim isso. Nossa, achei o vídeo maravilhoso, você precisa assistir, porque é uma grande teoria, porque ela estudou nos Estados Unidos. Né? Falei, que legal, deixa eu assistir o vídeo. Eu assisti o vídeo, tinha 45 minutos, um saco. Aí eu falei para ela assim, que legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou descobrir seu trauma, eu vou para minha casa dormir, e você vai fazer o que com ele? Né? Sim. Ou vou para minha casa, vou para qualquer lugar, na minha casa. Acabou a sessão. Descobriu o trauma. Descobri seu trauma, falo para você, legal, Felipe. Beleza? Descobri. Você Tchau. descobriu, próximo, acabou a sessão. E aí você vai fazer o que com o seu trauma? Como se você descobre o seu trauma, seu trauma original, sua vida está perfeita? Você faz igual o computador, você deleta e põe uma versão nova? Deleta, violência sexual, batida de carro, incidente na escola. Então, assim, tem vários traumas que às vezes a gente não. Situações vexatórias. Então depois você descobre isso e você vai fazer o que com isso? Você vai pensar como? E tem uma coisa interessante que a mente humana, nós não lembramos de tudo, mas não esquecemos. A gente não esquece. Mas quando você vai fazendo terapia, você vai vivendo, você vai relembrando as coisas. Vai tirando da gavetinha ali. Aí você fala, putz, eu fiz tal coisa. Eu não era tão bonzinho. Talvez não tenha sido tão legal naquilo lá. Você começa a ter outras percepções. Então, por isso que descobrir as coisas, evidenciar, ter a pressa, o desejo do analista de dar uma solução para as questões do outro, atrapalha também. Porque, às vezes, o analista está muito ansioso e o paciente precisa ter o tempo dele. Por isso que não tem tempo de quantidade de análises para serem feitas e nem tem tempo, não tem um fim uma terapia. Só existe o fim quando o paciente não quer mais seguir. Quando ele fala assim, não, tá bom. Já... Fast food é McDonald's, não é saúde, né? Não, e saúde mental é um negócio muito complexo, porque tem você, tem sua família, tem seu trabalho, tem seus desejos, tem suas organizações. Isso tudo está interligado com o dia a dia. Vivemos numa caixa de sapato, 2, 3 anos. Eu trabalhei direto, eu não parei. Mas as pessoas ficaram dentro de casa com marido, mulher, filho, cachorro, todo mundo junto. Então, é uma caixa de sapato, né? Então, agora tem muita gente que quer trabalhar fora, não quero mais ficar em casa. Não, eu preciso ir fazer qualquer coisa. Preciso fazer qualquer coisa, preciso sair. Então, e tem muita gente que gostou. E por isso que eu estou preparando, eu ia falar sobre o livro que ele completa esse livro aqui da pandemia, que fala sobre a pós-pandemia, e tem uma pesquisa que dá mais nos entender como as pessoas querem seguir a vida. Os modelos de trabalho. Se a pessoa vai trabalhar 3 dias por semana, 2 vezes por semana, nos porquês, e como isso impacta no emocional. E como também impacta no emocional quando a pessoa também não sai de casa. Porque ela não sai de casa, não consegue namorar, não consegue fazer nada, não consegue passear, não consegue extravasar. Ela fala assim, mas usa aplicativo. Mas mesmo assim, às vezes também não faz laço. Sim. Você precisa de um pouco mais do que isso, né? Precisa ter esse contato. Sim. E até falando disso, dessa rapidez, dessa pressa, desse mundo cada vez mais digital e que tudo vem se intensificando numa velocidade assim, incrível. Como é que você enxerga hoje como um profissional de saúde mental essas não só as abordagens psicanalíticas, os desafios que a gente tratou aqui de saúde mental, com esse uso, digamos que excessivo de tecnologia, porque a tecnologia se tornou uma desculpa para tudo hoje, né? Não só para se tratar, mas para fazer os relacionamentos, fazer as compras que você saía e agora usou como desculpa para fazer em casa, enfim. O que isso pode piorar ainda mais? A tecnologia ela é uma faca de 2 gumes, né? Eu acho assim que ela ajuda bastante. Ela aproxima as pessoas emocionalmente não, aproxima a distância, mas afasta emocionalmente. Porque eu posso fazer um atendimento como eu estava fazendo com uma paciente no Chile, então, em tempo real, então
você consegue aproximar. O que eu acho ruim da tecnologia em si é quando você acha que tudo é resolvido pela tecnologia. E como você deixa de ter o fator humano. Então, eu acho que isso cria um grande isolamento pessoal. Tem paciente que não namora pelo aplicativo, manda a comida chegar em casa, trabalha online. E a pessoa reclama porque ela não consegue se relacionar com ninguém. Até compra do mês Então, antigamente você via os mercados lotados em qualquer dia. Hoje nisso, o cara tá aqui sentado e vai lá com. Nós somos humanos e humanos precisamos de outro humano. Isso é uma estrutura cultural, social que nós temos. Nós aprendemos a viver, a ser humanos, convivendo com humanos. Então, como o Tarzan é uma história de filme, como o Mowgli, ele viveu com os animais, nunca seria mais humano. Porque nós precisamos dessa questão cultural. Então, tem uma coisa que eu acho que é importante para a gente sempre entender: precisa da fadiga, que eu chamo de fadiga, atrito social. Você precisa conversar com as pessoas, se entender, porque isso trabalha também no nosso emocional, o quanto que a gente aguenta no dia a dia. Porque se você... tudo tem que ser como você quer, tudo tem que ser perfeitinho, tudo tem que ser no horário, como você faz nos aplicativos. Então, como você vai conviver de volta à sociedade? Porque a sociedade não está controlada como a tecnologia. Ainda assim, mesmo que você viva dentro dessa bolha tecnológica, ainda você vai ter necessidade de falar com as pessoas. Entendeu? Então, quanto mais distante você ficar, pior vai ser a sua vida. Então temos que voltar para as origens. Então a pessoa faz o marketing online, faz a conversa online, namora online. Então eu acho que isso aí há um empobrecimento das relações até da própria pessoa. Então tira um pouco do lado humano dela, desumaniza ela. Vai desaprendendo a ser humano, a ser humano, a conviver em sociedade, né? Sim. Até porque, mesmo com toda essa tecnologia, precisa de um humano para operar. E se ele dá tilt lá e fica off também? Aí acabou. Aí... Então, por isso que precisamos voltar a entender o que é ser humano. E tem uma coisa interessante que a gente olha no Brasil: nós ficamos muito na tecnologia de TikTok, de não sei, qualquer programa possível de tecnologia. Você vai para outros países, você não vê as pessoas no metrô, na rua, andando com o celular ou se comunicando, elas conversam. Então, é até um pouco chocante como as pessoas conversam, né? Elas olham uma no olho da outra. Elas fazem uma coisa meio que esquisita. Abominável isso. Elas conversam pessoalmente. Caramba, elas se cumprimentam, elas se tocam. Elas se beijam. Como que isso pode, né? De onde veio isso, né? As pessoas estão esquecendo. Aí vão numa fila do supermercado porque o outro passou na frente, aconteceu uma coisa, tem discussões homéricas porque ela não está mais acostumada com o contraditório, com situações que ela poderia contornar naturalmente. Por isso o nosso trabalho também é muito importante hoje, que a gente também consegue fazer e trazer para o paciente uma reflexão para que ele possa voltar também para essa realidade social que é tão importante para nós todos. E entender que não é errado ser diferente. Na verdade, o certo é que a gente entenda quem são os seres humanos e como nós somos humanos, então a gente não perder esse lado humano. O lado humano é essencial, o lado humano é gostar, é não desgostar, é ficar bravo, é ficar feliz, é criar novas amizades, é se interagir. O isolamento ele só traz infelicidade e tristeza. Mesmo que a pessoa fale, eu estou muito feliz sozinha, eu desconfio. Talvez não seja muita verdade. Não, inventaram a palavra solitude agora. Estou no meu monte de solitude. A pessoa não está sendo amiga de ninguém. Estou solitude, tá bem. Tá bom. Vamos Tá. acreditar, né? Mas, infelizmente, tudo hoje é tempo. Né? Eu não queria perder aqui muitas coisas, mas isso abre precedente para que o senhor volte aqui muitas outras vezes, porque são assuntos assim infindáveis. Mas antes da gente encerrar, eu quero que o senhor fale dos livros que estão aqui, dos novos projetos que estão por vir, que eu sei que já tem mais livros chegando. Sim. Então, eu vou começar esse aqui. Esse livro aqui é uma coletânea de 10 autores que fala sobre a pandemia. Então, no processo da pandemia, eu tive uma sorte enorme, que eu achei que a pandemia fosse acabar em um mês.
E eu fiz uma pesquisa. Aí a pandemia acabou, fiz a mesma pesquisa de novo, fui repetindo a pesquisa durante 2 anos. Então eu consegui traçar um mapa do processo da pandemia no emocional das pessoas. Esse é um caso. O próximo livro vai sair, que é esse livro, mais após pandemia. Esse aqui é um livro sobre o tratamento de um psicótico, uma pessoa que tem esquizofrenia, numa clínica para drogados. Então, o manejo, o funcionamento e como os manejos são equivocados muitas vezes quando você trata as pessoas de forma... pessoas diferentes de forma igual. No manejo terapêutico. Então, assim, ele precisa de um tratamento especial e o outro precisa de outro tratamento. Então, os erros e acontecimentos. É um livro muito interessante, muito legal. E o próximo livro que vai sair agora, vai sair agora em novembro também, é um livro que fala que é o mergulho no espelho, é a psicose no divã. É onde a gente faz um bate-papo sobre a psicose e os manejos, como se deve tratar um psicótico na questão esquizofrênica, na questão da paranoia, e tem uma questão teórica junto envolvida. Então é um trabalho muito legal que estamos escrevendo a 4 mãos, e o que está escrevendo comigo é o Murilo, que é um esquizofrênico, e está sendo muito legal o trabalho e vai ser um marco, acho que dentro do nosso projeto, do nosso trabalho no Brasil, nessa questão terapêutica envolvida as questões da saúde mental, direcionadas para a questão antimanicomial e no manejo e no atendimento das pessoas. Perfeito. Doutor, então, mais uma vez eu agradeço a sua presença, ter topado o convite. Quero que volte mais vezes, a casa aqui está aberta. Obrigado. E agradeço também a Stoke Tuteria, que é um parceiro nosso agora aqui do programa. São os autênticos pastéis de nata, feito por um legítimo português, que ao final do episódio aqui eu quero presenteá-lo. Muito obrigado. Uma embalagem bonita. Agradecer a Vivi e ao Fábio, que são os idealizadores da Stoke Tuteria, por essa parceria, por estar sempre com a gente aqui. E a você, que está até agora, neste momento, nos acompanhando. Agradeço demais pelo carinho da sua audiência, porque sem você nada disso seria possível. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.